Vamos iniciar agora o conteúdo sobre a origem da vida. Como começar esse conteúdo sem pararmos para pensar o que cada um acha sobre como foi que a vida surgiu na Terra? Bem, a Terra ela surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Quando nós consideramos esses dados com relação à idade do universo, a Terra se torna um bebê. Porque nosso universo tem cerca de aproximadamente 13,5 bilhões de anos. Mesmo a Terra tendo cerca de 4,5 bilhões de anos, só foi dado como registros de vida na Terra 3,5 bilhões de anos, ou seja, nossa Terra ela passou 1 bilhão de anos sem ter nenhum registro de vida. Aproximadamente há 700 milhões de anos depois que a Terra ela foi resfriando, certo? Então, são esses dados que nós temos. E falar da origem da vida. Algumas teorias foram criadas, foram estudadas e foram avaliadas com relação à origem da vida. De início, nós temos duas teorias, que é a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. A teoria da abiogênese foi criada por Aristóteles, onde ele afirmava que as espécies surgem por geração espontânea. Segundo a teoria da abiogênese, o ser surgiria do inanimato, de uma força inerte. Então, nós temos aqui como um exemplo o nascimento de um rato através da combinação de uma camisa suja com um pouco de milho. Hoje, nós temos consciência, nós temos conhecimento de que esse rato, ele não surgiu da matéria inerte, da massa inerte. Ele surgiu por conta do alimento que ali estava. Mas, na época, ele teria surgido da massa inerte, segundo um princípio ativo. Até o meado do século XIX, acreditava-se que os seres podiam surgir espontaneamente da matéria não viva. Hoje, nós sabemos que um ser vivo ele surge através da reprodução, até porque é um dos critérios para ser considerado um ser vivo. Então, nós temos aí esse impasse entre biogênese e abiogênese. Com relação à teoria da abiogênese, nós temos alguns filósofos, alguns cientistas que defendem essa teoria e outros que criticam. Como nós podemos ver, alguns filósofos defendem e outros criticam. Nós temos Rede fez o quê? Rede viu essa ideia da abiogênese e ele tentou provar. Ele tentou ver, ele pensou, vamos ver, né? Vamos ver se realmente essa teoria que Aristóteles fala, ela é verídica. O que foi que ele fez? Ele pegou 4 recipientes e em alguns recipientes ele colocou, em todos os recipientes ele colocou carne, peixe, só que em alguns ele tampou com gases, em outros ele deixou aberto. O que ele observou? E que nós também podemos observar olhando essa imagem. Nos recipientes em que estavam abertos, houve a proliferação de micro-organismos. E no recipiente que estava fechado, não houve a proliferação desses micro-organismos. Se nós observarmos, nas duas
Nos experimentos que ele fez, nós temos moscas. A diferença é, no experimento com gases, essas moscas não entram em contato com o material que está dentro do recipiente. Já no experimento onde eu não tenho gases, essa mosca ela entra em contato, surgindo aí os micro-organismos. Com essa teoria, com esse experimento, Reid quebrou a idealização de que Aristóteles tinha colocado como conceito. No meado do século XVII, teve-se a descoberta dos micro-organismos. Voltou-se a ter a hipótese da geração espontânea, voltou-se a aparecer a hipótese da geração espontânea. Por quê? Porque os abiogenistas, eles achavam que os seres tão pequenos e simples como os micróbios não se reproduziam e que eles surgiam por geração espontânea, ou seja, pela abiogênese. Surgiram aí Needham e Spallanzani, onde eles realizaram experimentos para tentar ver qual seria a teoria correta. Na primeira linha, nós temos o experimento de Needham, que defendia a abiogênese. Na segunda linha, nós temos o experimento de Spallanzani. Needham pegou um caldo nutritivo e aqueceu a uma temperatura e percebeu que com o tempo nesse caldo houve a proliferação de micro-organismos. Spallanzani pegou o mesmo tipo de caldo nutritivo que Needham fez, ferveu uma temperatura e observou que no dele não aconteceu a proliferação de micro-organismos. Ué, e o que aconteceu? Se nós observarmos na imagem, na primeira linha que nós temos o experimento de Needham, observe que os recipientes estão abertos. Na segunda linha, os recipientes estão vedados, fechados. O que aconteceu? Segundo Spallanzani, o recipiente fechado impediria que esses micro-organismos, esse caldo tivesse acesso ao ar e houvesse a proliferação de micro-organismos. Aconteceu aí que Spallanzani não ferveu, disse que Needham não ferveu o caldo por tempo suficiente e também não vedou o frasco de forma eficiente. Em rebate ao conceito, ao argumento que Spallanzani deu, Needham disse o quê? Que a fervura que Spallanzani tinha feito no caldo teria destruído a força vital presente no caldo. Através disso aí surgiram outros empates. Veio Pasteur com um frasco com pescoço de cisne para realizar o mesmo experimento para tentar ver qual seria o mais correto. Que frasco é esse pescoço de cisne? Ele amoleceu o gargalo no fogo de um frasco e esticou. Quando ele esticou, ele curvou de forma a formar um pescoço de cisne mesmo. Em seguida, ele ferveu o caldo até que saísse o vapor pela extremidade dos gargalos. E à medida que esfriava, o ar penetrava pelo gargalo, mas as partículas de ar ficavam retidas nas paredes do gargalo em forma de pescoço. E nenhum frasco se contaminou. Com isso, Pasteur derrubou de forma definitiva a hipótese da geração espontânea. Prevaleceu aí a hipótese da biogênese. O que aconteceu? Com esses experimentos, Pasteur ficou muito conhecido através do processo de pasteurização, que é o processo de esquentar e depois resfriar, que foi o que permitiu os avanços que nós temos hoje nos enlatados. Temos aí o experimento de Pasteur. A fervura, o líquido que permanece estéril, essa fervura novamente, mas o que aconteceu? Needham disse que Spallanzani ferveu, que Pasteur ferveu a tal ponto
que quebrou a força vital, da mesma forma que ele alegou com Spallanzani. Então, o que Pasteur fez? Esse caldo que ele havia fervido, ele quebrou o pescoço de cisne, do gargalo do recipiente. Quando ele quebra esse gargalo, ele possibilita o contato com as partículas de ar. E surgiu aí o crescimento microbiano, onde ele quebrou a teoria de que ele teria quebrado a força vital. Terra primitiva. Observando essas imagens, nós temos o conceito nós temos a ideia, fazendo mais ou menos a ideia de que a Terra primitiva ela não era igual a que nós temos hoje. Ele era um ambiente inóspito que não nos proporcionava condições de vida. Era um ambiente onde nós encontrávamos muitos gases, muitas erupções vulcânicas, não existia ozônio, a camada de ozônio, não existia oxigênio. Então era um ambiente que não possibilitava a vida. Surgindo aí alguns estudiosos como Oparin, como Miller, como Haldane, que começaram a estudar como é que teria surgido os primeiros seres vivos. Então Oparin obteve a teoria de que os conservados era a mistura de ácido a uma solução de proteínas em água. Numa experiência pioneira que Miller fez nos anos 50, ele recriou a provável atmosfera primitiva, onde na atmosfera primitiva nós encontrávamos, por conta das erupções vulcânicas, da elevada temperatura, várias descargas elétricas, nós encontrávamos hidrogênio, nós encontrávamos vapor de água, a amônia e o metano. Esses eram o que nós encontrávamos na atmosfera primitiva. E formulou mais ou menos o que seria essa atmosfera primitiva. Daí surgiu, então, as teorias que são a teoria da panspermia. Onde na teoria da panspermia nós temos a teoria de que os seres que vieram para a Terra teriam vindo de fora da Terra, em esporos. Mas essa teoria ela foi rebatida. Por quê? Porque as elevadas temperaturas, o grau de radiação não possibilitaria para esses esporos a conservação da vida. Então, não teria como sobreviver a esses fatos. A teoria do criacionismo. Na teoria do criacionismo, nós temos o quê? A teoria onde nós citamos um ser divino, onde nós temos que todos os seres teriam surgido da forma que são, que não evoluía. Que o ser divino teria criado cada ser da forma que é. Não teria acontecido a evolução. Já na teoria da evolução dos processos energéticos, são as teorias mais aceitas pela ciência, que é a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Na hipótese heterotrófica, a fonte de alimento desses seres seria constituída de moléculas que se acumulavam nos mares e lagos primitivos. Lembrando para vocês que seres heterotróficos são seres que não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, essa alimentação deles era constituída de moléculas que se acumulavam nos mares e nos lagos primitivos. Já a hipótese autotrófico vem de seres que conseguem produzir seu próprio alimento. Eles produziam seus alimentos a partir da energia liberada por reações químicas, com o ferro e o enxofre que nós encontrávamos na crosta terrestre. A hipótese heterotrófica, nós temos a constituição desses seres. E os alimentos desses seres, esses alimentos, eles tinham através de quê? Do processo de fermentação. Já na hipótese autotrófica, que é a hipótese que é mais aceita atualmente, nós temos o que é que eles encontram? São seres quimiosintetizantes, seres que nós encontramos o quê? O sulfeto ferroso,
o gás sulfídrico, que resultaria no sulfeto férrico, mais hidrogênio, mais energia, onde nós teríamos a substituição do sulfeto ferroso e do gás sulfídrico por vapor de água, que era muito abundante na Terra. Quais foram os primeiros seres a surgirem, segundo a hipótese autotrófica? As arqueias, as bactérias, as cianobactérias, porque são seres mais simples. Foram os primeiros seres procarióticos que teriam surgido, e eles são seres que são unicelulares. Então, segundo a teoria da hipótese autotrófica, os primeiros seres a terem surgido seriam as arqueias. Segundo a origem que nós falamos sobre esse processo de evolução, os aglomerados proteicos eles eram formados na primitividade da Terra, foram se organizando em volta de uma película de células de água, de moléculas de água, chamados de conservados ou conservados. A partir dessas estruturas é que teriam surgido todos os seres vivos na Terra, onde essa é uma proposta evolucionista.